Fala galeritos, tudo bem? Aqui é o Tiozinho, vamos para a aula número 8 do Inglês Tio e o objetivo hoje é falar um pouco mais da importância e as possibilidades de fazer um intercâmbio no exterior, com especial ênfase para os Estados Unidos nesse momento, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a aula anterior. Então, pessoal, nós temos então aqui algumas possibilidades, oportunidades que vocês podem explorar, assim como eu fiz no passado. E na última aula a gente falou dos verbos Chuck Norris, a aula 7. São os verbos mais poderosos para vocês melhorarem a comunicação de vocês. No pior dos cenários em que vocês estiverem de comunicação, vocês podem apelar para eles e eles vão dar uma boa ajuda para vocês, beleza? Para ir trabalhar nos Estados Unidos tem alguns requisitos que são importantes, fundamentais, né? Não tem como dar jeito se você não conseguir o seguinte, tá? Você tem que estar na universidade, fazendo um mestrado, graduação ou doutorado, demonstrando esse vínculo que você tem com o teu país, o que é muito legal. A idade, você tem que estar entre 18 e 29 anos. Ter inglês pelo menos intermediário. Enquanto melhor for o teu inglês, no período que você vai fazer isso, melhor vão ser os empregos que você vai trabalhar. Ou, né, enquanto pior o teu inglês, mais serviço braçal você vai fazer sem que você se comunique com as pessoas. Tá? Essa é a primeira lição da aula de hoje. E você vai precisar ter um dinheiro guardado ou um patrocinador. Você tem que pagar para fazer isso. Mas eu já vou explicar com mais detalhes tudo isso aí, tá? Como é que foi a minha experiência tiozina, né, de sair e se bandear para lá, né? Eu fiz essa experiência em 2005. Eu tinha 22 anos. Eu estava no último ano da faculdade de Sistemas de Informação. Eram as férias de verão, né? Aquelas férias que você tem 3 meses até 4 meses. Eu sempre recomendo, né? E sempre guardei dinheiro para casos de emergência, né? E também para casos de oportunidade. Então eu estava ali sempre guardando dinheiro para que, caso o dólar estivesse de acordo, eu conseguiria pagar essa viagem, etc. Ia ser uma janela de oportunidade que eu teria que aproveitar, né? E eu não queria interromper também a graduação, né? Eu queria terminar ela. Então essa foi a minha preparação, né? E aí acabou dando certo, né? Acabei conseguindo ter o dinheiro no momento certo, ter um inglês mínimo viável para estar lá, ter uma companhia que fez esse trabalho para mim, né? Eu não tinha qualquer... Eu já vou falar aqui também dos principais desafios que tem no caminho, né? Mas qual que era o objetivo, né? Praticar o inglês e conhecer a cultura das pessoas que vivem lá mesmo, sabe? Não só o inglês, mas saber como elas pensam, por que elas pensam de determinada forma, por que elas agem de determinada forma ou interpretam o mundo de uma forma diferente. Como eu queria uma carreira internacional, eu já tinha necessidade de ter cartas de recomendação em inglês. E aqui no Brasil eu olhava para todos os lados e ninguém falava inglês, né? E como que eu teria alguém aqui do Brasil escrevendo uma carta sobre o meu trabalho em inglês, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar ir para lá e vou tentar fazer isso. E trabalhar para juntar o dinheiro para pagar o investimento. Pelo menos assim, o que eu investi eu quero pegar de volta, beleza? E aqui está na ordem, 1, 2 e 3 é a ordem que eu segui como objetivos de viagem, tá? Quais eram os desafios que tinham nessa época? Meu inglês ainda estava muito ruim. Comecei a fazer um curso super, assim, bem rápido, sabe? E só tinha 1 ano de estudo sério, então ainda estava bem devagar, né? Lembrando, não tinha celular, não tinha todas essas coisas mais fáceis que existem hoje para poder aprender. Não tinha o English Show, por exemplo, para me dar um auxílio com o que era importante. O visto americano, assim, era uma coisa do outro mundo, sabe? Porque, cara, como é que minha família não tem patrimônio nenhum, não tinha nenhum carro na família inteira, não tinha casa, não tinha nada assim, né? Como que eu vou conseguir um visto americano sem ter patrimônio, né? Isso é importante porque quando você vai para lá e eles pedem a tua declaração de imposto de renda, etc., eles querem saber se você tem algo aqui que faz com que você não se torne um imigrante ilegal, né?
beleza. Não tinha patrimônio, como que eu ia fazer isso? Bom, eu tenho um patrimônio sim, que é a saúde e a idade. Vontade de fazer as coisas. Era isso que eu tinha, era essa a minha grande aposta. Eu tô na universidade, eu sou jovem e quero fazer as coisas. Então, existe um visto para esse tipo de estudante, né? E essa foi a grande aposta. E o investimento na época foi em torno de R$ 7.000, tá? Comprando as passagens, a negociação do emprego lá, eu já saí daqui com um emprego garantido lá. Que mais? Visto, etc., passaporte e tudo mais, mais ou menos 7 mil e poucos reais. Que era muito tempo guardando, tá? Hoje eu não sei dizer quanto tá esse investimento, mas eu acredito que passa dos R$ 10.000, talvez uns 20. Daí vai com vocês pesquisar, tá? Eu vou deixar os links depois. E eu entrei em contato com uma empresa de intercâmbio que se chama Intercultural, que tem várias cidades do estado, tá? E o que eles fizeram? Eles cadastraram o meu perfil e mapearam todas as vagas disponíveis de trabalho nos Estados Unidos. Vagas estas de trabalhos como faxineiro, professor de creche, lavar prato, coisas que não tem necessariamente a necessidade de falar inglês, né? Então, e aí eles perguntaram para mim, aonde você quer trabalhar, né? E eu pensei assim estrategicamente, bom, se o meu objetivo é aprender inglês e aprender a cultura, eu quero algum lugar onde eu seja uma cidade pequena, que tenha, né, que não seja uma coisa turística muito absurda, assim, que eu ia ser só mais um. Né? Eu quero ir num lugar onde eu realmente tenha essa capacidade de poder interagir de alguma forma com a comunidade lá e se atrapalhar no inglês mesmo, né? Então, eu escolhi o nordeste dos Estados Unidos, perto de Washington, estado da Virgínia, tá? Uma cidade com 3 mil habitantes. E aí, eles deram várias palestras e dicas sobre como aproveitar ao máximo essa experiência de 4 meses, né? Eu ia sair do inverno aqui do Brasil, ia chegar lá, o inverno ia estar começando. E seria todo o inverno, né? As possibilidades de trabalho poderiam ser até no Havaí, como garçom. Poderia ser resorts de esqui ou aqueles lugares onde aquelas piscinas, parques aquáticos e assim por diante, né? Até na Disney também eles contratam brasileiros para isso, latino-americanos de uma forma geral. Eles fizeram a papelada da viagem para o visto em São Paulo, organizaram todo mundo que precisava do visto, colocaram no ônibus, a gente só entrou no ônibus, chegou lá, já tinha tudo certinho. Hoje em dia está muito mais fácil, muito mais organizado esse processo, é muito mais simples. Na época a gente ficou, por exemplo, quase umas 4 horas na fila ao redor do consulado, né? Achei bem ruim, assim, bem desgastante, sabe? Mas tudo bem. E depois ônibus de volta, tudo mais. E aí eles fizeram a negociação, né? E aí, pelo nível de inglês que eu tinha, não era tão ruim quanto a grande maioria, mas também não era bom. Então eu fiquei ali, não chegava a ser um garçom, né? Mas eu estava ajudando os garçons. E aqui eu trouxe uma descrição do que era, né? Eu era um busser, que é a pessoa que cuida ali de ajudar o garçom a manter sempre um copo de água cheio, que os americanos tomam sempre água, além do refrigerante, do vinho, etc. E aí tem que fazer esses trabalhos que vão dar apoio para eles, né? E aí também as passagens e o seguro ida e volta, né? Precisa ter seguro? Sim. Nunca saia do teu país sem ter um seguro de viagem. Se roubarem alguma coisa, se você sofreu algum acidente, qualquer coisa, se você não tiver isso, primeiro que você não vai conseguir, você vai ter problemas com visto, quando entrar lá, se acontecer de fato alguma coisa, o problema vai ser muito pior do que o que você já vai estar passando. E não é tão caro assim, né? Pensem bem sobre isso, tá? Toda viagem, seguro, tá? Aí tem aqui a Intercultural, que fez esse trabalho. Não estou ganhando nada para isso, simplesmente eles colaboraram com uma fase importante da minha carreira. A gente trabalhou em cooperação, né? Eles fizeram um serviço muito bom e eu tive a possibilidade de fazer algo que eu não faria sem eles estarem ali fazendo esse tipo de serviço, tá ok? Depois olhem vocês sobre essas questões. Eu fui parar então na Virgínia, nessa Wintergreen. Essa é uma foto de cima da cidade, pequeno vilarejo que ficava em cima das montanhas.
Ali é onde fica o resort, né, que é como se fosse um hotel, e as pessoas vão ali, principalmente de Washington e outras regiões próximas, para esquiar. É uma região que é fria, neva, mas não o suficiente para acumular. Então toda essa neve que vocês estão vendo aqui, ela é artificial. Tem uns postes aqui que jogam a água gelada no ar e ela vira neve e se condensa aqui. E essa parte aqui tem em torno de 2 a 3 metros de neve compactada, como se fosse um bloco de gelo, assim, né? E a gente cuidava então aqui do hotel e tal. Os hóspedes, eles passam um dia aqui descendo essas ladeiras, né? Sai aqui de cima e vem aqui embaixo e tal, esquiando, beleza? Aqui é o restaurante onde eu fui trabalhar, aqui sou eu, aqui mais alguns amigos brasileiros, aqui, e aqui todos americanos, né? O diferencial do trabalho nos Estados Unidos com relação a restaurante é que o salário dos hora, né? O salário hora dos garçons e dos ajudantes e tudo mais é mais baixo do que de um faxineiro, por exemplo. Por quê? Eles recebem sempre uma gorjeta do trabalho. Então, se eles fazem um trabalho muito legal, o hóspede vai, né, o cliente vai pagar no final da noite ali com a barriga cheia, vai dar uma notinha de dólar, uns $20, 30 e tal, né? E então, por isso, eles são obrigados a sempre fazerem um trabalho muito legal, um atendimento de primeira qualidade, né? E aí ganha a gorjeta. E eu ganhava um pedacinho da gorjeta do garçom, então eu ganhava bem pouco, né? Ganhava bem menos do que todo mundo ali. Mas eu já conto mais essa história para vocês. Eu trabalhava apenas 3 noites por semana e o resto do tempo eu estava livre. Podia ficar dentro do resort, podia ficar esquiando nas piscinas, podia fazer uma série de coisas lá, né? Então eu aproveitei esse tempo que eu tinha livre e pedindo carona lá, eu acabei conhecendo uma senhora que trabalhava aqui nessa Nature Foundation. Eu pedi para ela, né, olha, eu gostaria de fazer trabalhos voluntários. Gostaria de me envolver com a comunidade e assim eu poderia melhorar o inglês, né? Então ela falou, olha, vai ali, é no caminho aqui entre a casa onde vocês estão hospedados. Inclusive a acomodação lá, a casa, foi tudo providenciado pela agência, tá? Eu cheguei lá só para trabalhar mesmo, isso que eu achei bem legal. E aí, quando eu fui trabalhar aqui, né, eu fui ajudar idosos a plantar, fazer replantio de árvores nativas dessa montanha. E aí eu aprendi ali os termos semente, criação, todas essas coisas, né? Que foi muito legal porque trabalhar com os idosos é legal porque eles tinham bastante tempo, tinham bastante paciência para explicar as coisas, eles gostavam de poder estar passando conhecimento, sabe? E quando você está aprendendo um idioma, você precisa ter muito mais tolerância ao erro, né? Então, tanto idosos quanto crianças, quando você interage com elas, o erro ele é menos agressivo do que o erro numa pessoa de média idade, né? Então, a estratégia foi bem interessante, conhecer essas pessoas e elas tinham todo um contato na região e foi bem bacana, assim, né? Eu pedi para eles, então, se alguém deles tinha um violão para emprestar enquanto o tempo estava ali, porque eu sempre toquei violão e estava sentindo falta, né, de ter um violãozinho para tocar de vez em quando. Aí eles conseguiram para mim, eu queria viajar, conhecer algumas regiões ali, às vezes eles estavam indo para alguns lugares e me convidavam para ir junto com eles. E isso era bacana porque eu estava realmente me integrando na cultura e na sociedade deles, né? E os meus colegas, eles estavam falando, o pessoal da América Latina que estava lá, tinha gente do Peru, na casa onde eu morava eram 14 pessoas, metade brasileiros e a outra metade eram argentinos, bolivianos, peruanos, colombianos, que eu me lembro. E aí eles perguntaram um dia, o que você foi fazer lá? Que eu pegava o ônibus e todo mundo estava indo pro hotel e eu saindo da casa indo pro hotel e eu saía antes do ônibus ali de manhã cedo, né? O que você foi fazer ali? Daí eu falei, não, eu faço trabalho voluntário aqui. Daí eles, cara, você é louco? Você pagou pra vir aqui? Você pode ir lá ajudar a lavar mais pratos, ganhar mais dólares para ajudar a pagar a tua viagem e você vai prestar serviço voluntário para eles. Né? Eu falei, exatamente isso. Estou prestando um trabalho voluntário para eles. Né? E aí, beleza. E aí, olha só o que aconteceu, né? Eles me emprestaram esse violão aqui. Essa é uma foto no meio da neve ali,
tinha recém-nevado. E esse violão foi bem legal, assim, porque no restaurante eu percebi que depois que o pessoal comia ali e estava limpando as mesas e tal, o senso crítico deles baixava bastante. E aí eu comecei a tocar músicas brasileiras para eles, como se fossem serenatas, né? Serenatas brasileiras. Nas mesas, eu chegava nas mesas e me apresentava, né? Oi, aqui é o Johnny, eu sou lá do interior do Brasil, tô aqui aproveitando o inverno de vocês para ajudar aqui no restaurante e também aprender, né? Eu me apresentava e era bem legal, e aí fazia amizade com eles, né? E aí tocava as musiquinhas, e para cada mesa que eu tocava, gerava em torno de 25 a 30 dólares para cada de gorjeta, sabe? E aí deu para fazer bastante dinheiro com isso. Legal, né? Depois de um tempo que eu vi que eu comecei a conhecer mais o ambiente, comecei a ver quais eram oportunidades melhores de trabalho, né? E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na Tree House, que é a casa da árvore, né? Kindergarten, que é creche, né? Para trabalhar com crianças. Como eu tinha o tempo livre antes para aprender a esquiar, então eu já sabia esquiar e fui dar aula de esqui para piazada, galerinha aí de até 5 anos. Aqui é uma foto aí da creche do outro lado, né? Aqui era um amigo do Chile, aqui brasileiro também, que sou eu. E aí era muito legal porque a gente escutava demais as crianças falando do jeitão delas e tudo mais, e aí a gente vai melhorando. Elas falavam tanto, né? Tinham tanta energia que ajudava muito no aprendizado da língua, né? E aí, no final de toda essa experiência, esses 4 meses, eu recebi as cartas de recomendação. Essa é a carta do restaurante, do Walter, que era o meu chefe lá. E eu pedi para eles, olha gente, pode fazer uma carta assim, assim, assado, não precisa fazer nada que não fosse verdade, né? E aqui é um escritório que eu trabalhei lá resolvendo alguns problemas de Excel. Eu tenho essa amizade com essa família aqui até hoje ainda, conheci eles via a Wintergreen. E essas cartas ajudaram para alavancar outras coisas no futuro. E era uma coisa que não era comum entre os estudantes fazer esse tipo de coisa, né? Então, quais foram os resultados para vocês pensarem, refletirem na cabeça aí de vocês? Foi uma experiência de trabalho no exterior. O retorno do investimento foi muito superior. Acabei fazendo mais do que 7 mil reais. Melhorei o inglês, mas eles falavam, se você quer ter uma carreira internacional, teu inglês ainda tem que ser melhor, tá? Você precisa ter um vocabulário para que você converse com pessoas de lado do chão da fábrica, digamos assim, as pessoas mais simples, até as pessoas mais avançadas, né? Você precisa saber trocar palavras diferentes para se comunicar melhor, né? Isso ficou marcado, assim, como uma das coisas que eu precisava realmente melhorar, né? Ter um vocabulário para trabalhar, para conversar com pessoas em diferentes níveis, né? Fiz amizades com pessoas do Chile, do Peru, da Colômbia. Comecei a ouvir espanhol e praticar espanhol ali na casa, então foi um aprendizado colateral que eu não esperava no início, aprendi depois. Recebi um convite para ir lá visitar o Chile, né? Desses amigos chilenos. E também depois para ir para a Inglaterra, que foi a outra viagem, né? Para melhorar o inglês. Bancada por esse dinheiro feito nessa viagem, né? Que era tudo em dólar, então abriu bastante a cabeça, né? Percebi que eu não tinha fotos, não tinha nada digital sobre a minha cidade, da onde eu vim, né? E as pessoas perguntavam, de onde é que você veio? Eles simplesmente não faziam ideia do que é o Brasil, né? O que a gente faz aqui, como a gente vive, qual é a diferença de um brasileiro para alguém de outro país, etc, né? Então eu vi que a nossa vitrine de que nós somos para fora estava bem não existente, né? As cartas de recomendação, então, para abrir portas para trabalhar em outros países foram extremamente valiosas. E, assim, como resumo, tá? Foram 4 meses muito intensos que geraram mais conhecimento, experiências do que muitos anos no mesmo lugar, né? Eu acho que esse é o principal ponto que vocês precisam pensar, assim. É um período que você tem que fazer o máximo que você pode naquele tempo e depois pensar já no que vem depois, né? Então,
Valeu muito a pena, recomendo muito, né? E que isso vai agregar para depois vocês conseguirem um mestrado, tudo pago, um doutorado, tudo pago em outros países, agregar conhecimento e, eventualmente, ajudar a desenvolver aonde a gente vive, né? Então é isso, gente. Essa foi a experiência Chozina nos Estados Unidos. Tentei ser o mais breve possível. Se tiverem dúvidas, escrevam. E na próxima aula vamos falar um pouquinho mais de gramática. E é isso. Até mais, pessoal.